Imagine a seguinte cena: um pátio de carros apreendidos, daqueles que acumulam veículos esquecidos, batidos ou abandonados. O cheiro no ar não é comum, não lembra gasolina, óleo queimado ou restos de comida esquecidos. É algo mais denso, mais pesado, que incomoda e deixa os funcionários inquietos. A origem parece vir de um Tesla, estacionado alguns dias sem que ninguém tivesse vindo buscá-lo. O veículo, de aparência futurista e discreta, esconde em seu porta-malas da frente um segredo macabro que, quando revelado, chocaria a todos. Lá dentro, envoltos em sacos plásticos, estavam restos humanos já em decomposição. Um mistério que poderia ser apenas mais um crime brutal se transformou rapidamente em algo ainda maior. Isso porque o carro em questão não era de um desconhecido qualquer. Ele pertencia a um nome famoso da cena musical atual, um jovem cantor que conquistou multidões com músicas melancólicas e intensas, David Anthony Burke, mais conhecido artisticamente como David. E foi exatamente essa descoberta que fez com que o caso explodisse em escala mundial. Afinal, o que o corpo de uma adolescente fazia dentro do carro de um artista em plena ascensão? Estaria ele envolvido ou tudo não passava de uma terrível coincidência? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você gosta de mergulhar em histórias sombrias, perturbadoras e cheias de mistérios ainda não resolvidos, já sabe, aqui é o lugar certo. Todas as semanas trazemos investigações profundas, narrativas detalhadas e casos que nos fazem questionar a fragilidade da realidade em que vivemos. Se essa atmosfera te fascina, eu já peço agora. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso não só ajuda a fortalecer o canal, como também garante que você nunca perca nenhum dos próximos episódios. Mas vamos voltar ao que importa. Na tarde de 8 de setembro de 2025, policiais foram chamados a esse estacionamento após funcionários relatarem um odor insuportável que se espalhava pelo ambiente. Quando abriram o porta-malas dianteiro do Tesla, se depararam com uma cena que nenhum ser humano está preparado para encarar. Ali, em sacos plásticos, encontravam-se membros humanos desmembrados, em estado avançado de decomposição. O choque imediato deu lugar a uma corrida contra o tempo: identificar a vítima, rastrear a origem do veículo e entender como um crime tão bárbaro pôde acontecer em silêncio, escondido atrás das portas de um carro. A placa do Tesla levava diretamente ao Texas, e em pouco tempo a polícia descobriu o proprietário: o cantor David, que naquele momento estava em turnê nos Estados Unidos. Enquanto as autoridades tentavam contato com o artista, a notícia já começava a se espalhar. Era apenas questão de horas para que a internet fosse tomada por especulações, teorias e julgamentos antecipados. Afinal, a mistura de um crime violento com o nome de uma celebridade era combustível perfeito para a viralização. O que se sabia até então era que o carro havia sido rebocado 2 dias antes e levado ao pátio. Durante esse período, ninguém se apresentou como responsável para retirá-lo. Quando a polícia finalmente conseguiu contatar o cantor, ele demonstrou surpresa e declarou estar colaborando integralmente com as investigações. Sua equipe de assessores reforçou que o artista possuía vários veículos, alguns usados por terceiros, e que ele próprio estava viajando no momento em que tudo aconteceu. Ainda assim, a simples associação entre seu nome e a descoberta macabra já bastava para lançar uma sombra de suspeita sobre sua carreira. Nos dias que se seguiram, a tensão aumentou. Shows foram mantidos em algumas cidades, mas em outras houve cancelamentos repentinos, sem grandes explicações ao público. O silêncio do artista, que preferiu se comunicar apenas através de porta-vozes, contribuiu para a atmosfera de incerteza. E então veio a revelação que deixou tudo ainda mais perturbador. A vítima encontrada no Tesla foi identificada como Celeste Rivas Hernandes, uma adolescente de apenas 15 anos, desaparecida desde 2024. Celeste não era apenas uma estatística. Ela tinha uma história, uma família que a procurava incansavelmente e uma vida interrompida de maneira brutal. A identificação foi confirmada por meio de uma tatuagem no dedo, detalhe que ajudou seus familiares a reconhecerem quem era jovem por trás daqueles restos mortais. A dor da notícia caiu como uma sentença sobre seus pais e irmãos, que ainda mantinham viva a esperança de vê-la voltar para casa. Esse foi o ponto de virada que transformou o caso em um fenômeno global. Não era apenas a história de um corpo encontrado em um carro, mas sim a tragédia de uma adolescente envolta em um mistério que apontava para um dos jovens artistas mais comentados do momento. E com isso, a internet entrou em frenesi. Teorias começaram a surgir, fãs investigavam postagens antigas, e cada detalhe da vida pública de David passou a ser dissecado em busca de pistas. A comoção não se limitou às redes sociais.
Nos jornais impressos, nas televisões e em programas de rádio, especialistas em criminalística, advogados e até fãs se revezavam para dar suas opiniões. Alguns pediam cautela, lembrando que investigações são complexas e demandam tempo. Outros, mais apressados, já tentavam montar narrativas prontas, apontando dedos sem provas concretas. Essa mistura de ansiedade, dor e espetáculo midiático acabou transformando a tragédia de Celeste em um tema constante de debate, deixando claro que o caso não era apenas policial, mas também social e cultural. Antes de avançarmos nessa linha do tempo perturbadora, eu quero reforçar algo importante. Aqui no canal, nossa missão é contar histórias reais, mas sempre com respeito. Não buscamos sensacionalismo barato, e não apontamos culpados sem provas. O que apresentamos é uma narrativa baseada nos fatos conhecidos até agora, que podem, e provavelmente vão, mudar com o desenrolar das investigações. Por isso, cada detalhe que você vai ouvir a partir de agora precisa ser entendido dentro desse contexto. De um caso ainda em aberto, cheio de lacunas e incertezas. E mais à frente deste vídeo, vamos nos aprofundar na ligação entre Celeste e o cantor, nas suspeitas levantadas pelas redes sociais e nos indícios que começaram a transformar a vida do artista em um verdadeiro pesadelo. A revelação da identidade de Celeste Rivas Hernandes foi um golpe devastador não apenas para sua família, mas para todos que acompanhavam o desenrolar do caso. Uma jovem de apenas 15 anos, desaparecida havia mais de um ano, agora surgia como protagonista de uma história que parecia saída de um pesadelo. O detalhe da tatuagem no dedo foi o fio que ligou a vítima à sua identidade. Consequentemente, reacendeu a dor da perda para quem ainda tinha esperança de reencontrá-la com vida. A polícia, ao confirmar que o veículo pertencia ao cantor David, não demorou a conectar os pontos. Ele estava em turnê no momento da descoberta, mas isso não impedia que novas suspeitas surgissem. Afinal, como os restos mortais de uma adolescente foram parar dentro de um carro registrado em seu nome? O público queria respostas rápidas, mas como acontece em tantos casos de grande repercussão, a pressa da opinião pública não acompanha o ritmo lento das investigações. E foi nesse cenário que a internet se transformou em um campo fértil para teorias. Em fóruns, redes sociais e até em grupos privados, fãs e curiosos passaram a vasculhar cada detalhe da vida online do cantor. Postagens antigas ganharam nova interpretação, letras de músicas passaram a ser vistas como possíveis confissões veladas e qualquer gesto ou silêncio era imediatamente transformado em pista. Um ponto que logo ganhou destaque foi a coincidência entre a tatuagem de Celeste e uma tatuagem semelhante exibida por David em seu dedo. Para muitos, esse detalhe reforçava a hipótese de que os dois se conheciam, talvez até tivessem algum tipo de relacionamento. Para outros, era apenas mais uma coincidência entre tantas que, isoladamente, não significavam prova de nada. Ainda assim, a teoria ganhou força. E não parou por aí. O TMZ divulgou um vídeo supostamente gravado em janeiro de 2024 que mostrava o cantor ao lado de uma jovem que lembrava fortemente Celeste. Embora a autenticidade desse registro tenha sido questionada, ele serviu para inflamar ainda mais as especulações. Em meio a isso, um ex-professor da adolescente afirmou que ela havia comentado em sala de aula conhecer o cantor pessoalmente, uma declaração que, embora não confirmada, caiu como gasolina no fogo da opinião pública. Outro detalhe inquietante surgiu através do irmão de Celeste. Em entrevista à NBC de Los Angeles, ele disse que a última vez que viu sua irmã foi quando ela saiu de casa dizendo que iria ao cinema com David. A coincidência do nome novamente chamou a atenção, ainda que ninguém tivesse certeza se a referência era realmente ao cantor. Enquanto isso, capturas de tela circulavam pelas redes. Mensagens atribuídas ao artista mostravam supostas conversas em que ele falava sobre esperar uma criança com uma pessoa cujo perfil já havia sido deletado. Nada foi comprovado, mas no ambiente instável das redes sociais, boatos ganham status de verdade em questão de minutos. Nesse momento da investigação, os fãs também começaram a revisitar as letras do cantor. Músicas lançadas em datas específicas, como o 7 de setembro, justamente o dia de nascimento de Celeste, foram interpretadas como mensagens cifradas. Uma demo não lançada, intitulada Celeste, surgiu como peça central das discussões. Na faixa, o cantor falava de obsessão e de uma voz que ecoava constantemente em sua mente. Seria apenas inspiração artística ou uma referência direta à adolescente? Esse tipo de interpretação é perigoso. A arte, em qualquer forma, é cheia de metáforas, símbolos e sentimentos que não necessariamente refletem a realidade. Mas para quem já tinha se convencido de que David era culpado,
Cada detalhe servia como tijolo na construção de uma narrativa acusatória. E em meio a esse clima, até mesmo clipes musicais em que o cantor aparecia ensanguentado, em cenas inspiradas em animes, passaram a ser vistos como pistas do que ele poderia ter feito. É aqui que vale uma pausa importante. O que estamos narrando é parte do que circula entre investigações oficiais e especulações do público. O caso ainda está em aberto, e é fundamental lembrar que coincidência não é prova. Ainda assim, é impossível negar que a sobreposição desses detalhes aumenta o peso da suspeita. Nesse ponto, quero reforçar algo para você que acompanha esse vídeo. Nosso trabalho é contar histórias com profundidade, trazendo fatos e também as percepções que cercam cada caso. Mas não se trata apenas de consumir o mistério. É sobre refletir o impacto que essas tragédias têm nas famílias, nas comunidades e até em figuras públicas. Se você valoriza essa abordagem respeitosa, aproveita agora para deixar um comentário sobre o que você pensa dessa situação e também sugerir outros casos que gostaria de ver aqui no canal. Assim, a gente mantém esse espaço vivo e interativo. Voltando à linha do tempo, a pressão da mídia e das redes sociais começou a cobrar seu preço. No dia 16 de setembro, logo após uma apresentação em Portland, o cantor cancelou de forma repentina um show que faria em Seul. Nenhuma justificativa clara foi dada, mas um comunicado oficial informava que ele já havia sido notificado sobre o ocorrido e que continuava colaborando com as autoridades. O silêncio, entretanto, pesava mais do que as poucas palavras ditas por assessores. No dia seguinte, a identificação de Celeste foi divulgada oficialmente, e a dor de sua família ganhou espaço nos noticiários. Eles criaram uma página para arrecadação de fundos para o funeral, compartilharam sua devastação e lembraram a todos que Celeste não era apenas uma vítima de estatística, mas uma filha, uma irmã, uma amiga amada. O velório foi marcado para o dia 5 de outubro, e em meio a tantas especulações, essa foi a primeira vez que a tragédia se materializou em sua forma mais humana. A partir daí, o cerco se fechou ainda mais sobre David. Buscas foram realizadas em uma residência que ele ocupava em Hollywood Hills, de onde investigadores recolheram computadores e outros objetos de interesse. Embora nenhuma prova concreta tivesse sido divulgada até então, o simples fato de haver apreensões reforçava a ideia de que a polícia levava a hipótese de envolvimento a sério. Com cada nova atualização, a linha que separava fatos de boatos ficava mais tênue. A internet queria respostas, mas a polícia precisava de provas. E, nesse intervalo perigoso, teorias se multiplicavam, alimentando uma narrativa que oscilava entre a busca por justiça e a tentação do espetáculo. No próximo bloco, vamos explorar o impacto que essas suspeitas tiveram sobre a carreira do cantor, as reações do público, o posicionamento de marcas e patrocinadores, além das consequências sociais e legais que começaram a emergir. Com a confirmação da identidade de Celeste e a ligação direta entre a vítima e o carro de David, o caso deixou de ser apenas uma tragédia isolada para se tornar um fenômeno global. A partir desse momento, não se falava em outra coisa. Nas redes sociais, nos jornais, em canais de televisão e até em programas de entretenimento, o assunto dominava as conversas. E a vida do jovem cantor, até então marcada por uma ascensão meteórica, virou de cabeça para baixo. No dia 19 de setembro, a primeira consequência profissional significativa veio à tona. David cancelou o restante de sua turnê. Para muitos, a atitude soava como um reconhecimento indireto de culpa. Para outros, era simplesmente uma medida necessária diante do caos que se instalava em sua vida pessoal. Afinal, como subir em um palco e cantar diante de milhares de pessoas quando seu nome estava sendo associado ao assassinato brutal de uma adolescente? As marcas que haviam firmado contratos milionários com o cantor começaram a se afastar. Postagens de campanhas publicitárias foram apagadas, parcerias foram suspensas e o silêncio corporativo falou mais alto do que qualquer declaração. No mundo dos negócios, imagem é tudo, e nenhuma empresa queria ser associada ao escândalo. Enquanto isso, nas ruas e nas comunidades online, o público se dividia. De um lado, havia quem exigisse justiça imediata, apontando o cantor como culpado antes mesmo que qualquer prova concreta fosse apresentada. Do outro, havia fãs fiéis que acreditavam em sua inocência, defendendo e pedindo cautela diante das especulações. Essa polarização não é novidade em casos de grande repercussão, mas aqui o fenômeno foi amplificado pelo alcance global da música do artista. As homenagens a Celeste também se multiplicavam. Fãs organizaram vigílias em sua memória, com velas, cartazes e músicas tocadas em sua homenagem. A cidade onde a adolescente vivia passou a carregar um clima de luto coletivo,
e os vizinhos da família se mobilizaram para oferecer apoio em meio à dor devastadora. Para eles, pouco importava se o cantor era culpado ou não. O que importava era que uma menina de 15 anos havia perdido a vida de forma cruel e precisava ser lembrada não apenas como vítima, mas como alguém que sonhava, sorria e tinha toda uma vida pela frente. Os investigadores, por sua vez, reforçaram que estavam seguindo diversas linhas de apuração. Computadores apreendidos, entrevistas com possíveis testemunhas e cruzamento de dados buscavam construir um quadro mais claro do que realmente aconteceu. Contudo, a polícia foi categórica ao pedir cautela. As autoridades alertaram que conclusões precipitadas poderiam prejudicar o processo de investigação e até mesmo gerar injustiças. Esse pedido, no entanto, não impediu que a internet continuasse a funcionar como uma máquina de teorias. Vídeos no TikTok e no YouTube viralizavam diariamente, com supostas provas, comparações de imagens e interpretações de letras de músicas. Em um desses vídeos, por exemplo, um usuário destacou que em determinada cena David aparecia lavando um par de tênis que, segundo internautas, seria idêntico ao calçado usado por Celeste em uma foto antiga. Para quem já acreditava na culpa do cantor, aquilo era evidência suficiente. Para os céticos, era apenas mais uma coincidência. E coincidências não faltavam. Além da tatuagem semelhante e do nome da demo Celeste, outras músicas lançadas em datas ligadas à vida da adolescente começaram a ser vistas sob nova luz. A faixa Hello Kitty, por exemplo, passou a ser associada ao fato de Celeste ser apaixonada por essa marca. O clipe em que David aparecia com uma garota semelhante à vítima foi interpretado como uma confissão visual. Em suma, qualquer elemento de sua carreira se tornava combustível para alimentar suspeitas. Essa tendência revela algo importante sobre a forma como consumimos casos criminais na era digital. A necessidade de encontrar padrões, de descobrir a verdade antes das autoridades, faz com que milhares de pessoas se tornem detetives amadores. Só que, nesse processo, a linha entre investigação e ficção se torna perigosamente turva. Enquanto isso, o silêncio do cantor permanecia. Até aquele momento, ele não havia se pronunciado pessoalmente. Todas as declarações vinham por meio de porta-vozes, que reforçavam sua cooperação com as investigações. Mas, para um público sedento por respostas, esse silêncio era ensurdecedor. Muitos interpretavam como culpa, outros como cautela. Mas em ambos os casos, a ausência de sua voz alimentava ainda mais as especulações. Com o avanço do caso, detalhes perturbadores sobre a linha do tempo da relação entre Celeste e o cantor começaram a circular. Alguns internautas apontaram que, se eles realmente se conheciam desde 2023, a jovem teria apenas 12 ou 13 anos quando o vínculo começou, uma revelação que tornava tudo ainda mais inquietante, já que o cantor tinha 20 anos no momento da descoberta do corpo. Se comprovada, essa diferença de idade e o possível relacionamento levantariam questões graves não apenas morais, mas também criminais. Ao mesmo tempo, críticos alertavam para os riscos de transformar o caso em espetáculo. A cada nova coincidência, a internet parecia se afastar da dor da família de Celeste para se concentrar na narrativa de mistério, quase como se fosse uma série de TV. E esse é um perigo que já vimos em outros crimes reais, quando o foco deixa de ser a busca por justiça e passa a ser a diversão do público em montar quebra-cabeças. O efeito colateral disso é dar visibilidade excessiva ao suspeito, algo que pode acabar servindo como combustível para o ego de alguém que, de fato, tivesse cometido o crime. É um fenômeno comum entre psicopatas, a sensação de controle e poder ao ver seus atos ganharem notoriedade. Por isso, especialistas reforçaram a importância de manter a atenção em Celeste, em sua memória e no impacto devastador de sua morte. Enquanto fãs brasileiros comentavam ansiosamente sobre o futuro show do cantor no Lollapalooza, previsto para o próximo ano, dúvidas pairavam no ar. Será que ele ainda faria parte do line-up? Ou sua presença seria cancelada em definitivo? Para muitos, era inconcebível que ele continuasse nos palcos enquanto o caso permanecia em aberto. A pressão, portanto, vinha de todos os lados, da mídia, do público, das marcas e da própria polícia. Cada movimento do artista, ou a ausência deles, se tornava manchete. E, quanto mais silêncio, mais espaço para teorias. No próximo bloco, vamos explorar a escalada final dessa narrativa até o presente momento. O que se sabe oficialmente, quais mistérios permanecem sem resposta e como esse caso ainda em aberto continua a dividir opiniões, exigindo cautela para que não caiamos no erro das conclusões precipitadas. À medida que os dias se passavam e as investigações avançavam,
A sensação era de que, a cada nova informação, surgiam também novas perguntas. A linha do tempo parecia clara em alguns pontos: o desaparecimento de Celeste, o reaparecimento de seu corpo em um carro ligado a David, a conexão por meio de tatuagens, vídeos e mensagens, mas ainda cheia de lacunas que ninguém, nem mesmo a polícia, conseguia preencher. O público, entretanto, raramente lida bem com lacunas. Onde faltam respostas, sobram interpretações, e foi justamente nesse espaço vazio que as redes sociais construíram narrativas que, em muitos momentos, beiravam a ficção. Para alguns, David já estava condenado pela opinião pública. Para outros, tudo não passava de um conjunto de coincidências, exageradas pela necessidade de transformar cada detalhe em espetáculo. Enquanto isso, a família de Celeste enfrentava a dor do luto em meio a uma avalanche de exposição. Não bastasse perder a filha de forma brutal, eles precisavam lidar com câmeras, jornalistas e internautas curiosos, que reviravam cada aspecto da vida da adolescente em busca de respostas. Nesse cenário, o que deveria ser um processo íntimo de despedida se transformou em um ritual coletivo, onde cada lágrima se tornava notícia. A polícia continuava a pedir paciência, computadores apreendidos estavam sendo analisados, testemunhas eram ouvidas, e embora os investigadores confirmassem que o cantor era um suspeito em potencial, nenhum mandado de prisão havia sido emitido até então. Esse ponto era crucial. Apesar da pressão social, o caso seguia dentro do devido processo legal, onde apenas provas concretas poderiam determinar a responsabilidade de alguém. Do lado profissional, o impacto era devastador: shows cancelados, contratos suspensos e fãs divididos entre o amor pela música e a repulsa pelo que poderia estar por trás dela. Esse colapso repentino de uma carreira promissora servia como lembrete de quão frágil é a fama quando confrontada com acusações sérias. E aqui chegamos ao coração do dilema. Estamos diante de um caso que mistura dor humana, mistério policial e o poder corrosivo da opinião pública. Um corpo encontrado em circunstâncias terríveis, um nome famoso diretamente ligado ao veículo onde a vítima foi deixada. Uma sucessão de coincidências que, dependendo do ângulo, podem parecer provas ou apenas ruídos. É exatamente nesse ponto que precisamos de cautela. Como já mencionei em outros vídeos, eu não costumo trazer casos recentes ou ainda em andamento justamente porque o calor da curiosidade pública pode distorcer os fatos. As pessoas, movidas pela pressa de encontrar um culpado, acabam tirando conclusões precipitadas. E aqui no canal, nós não compactuamos com isso. Nosso compromisso é com a narrativa, com a memória das vítimas e com respeito ao processo legal. O caso da jovem Celeste continua em aberto. A cada atualização, novas peças se juntam ao quebra-cabeça, mas a imagem final ainda está longe de ser revelada. Até lá, o que nos resta é observar, refletir e esperar que a justiça, baseada em provas e não em especulações, prevaleça. E se existe algo que esse caso nos ensina, é justamente a importância de manter o foco no que realmente importa: a vida que foi interrompida. Celeste não pode ser reduzida apenas a um nome associado a um escândalo. Ela era uma filha, uma irmã, uma amiga. Uma adolescente que tinha sonhos, gostava de Hello Kitty, sorria em fotos e tinha planos que jamais se concretizarão. Ao lembrar dela, é fundamental que a humanidade da vítima esteja sempre acima do mistério que envolve sua morte. Os próximos capítulos dessa história ainda estão sendo escritos. Talvez, em breve, tenhamos respostas definitivas, talvez surjam reviravoltas que ninguém espera. O que é certo é que, até lá, a especulação deve dar lugar à prudência, e o respeito deve guiar cada passo da narrativa. E para você que chegou até aqui, eu deixo uma reflexão final. Em casos como esse, é fácil se perder na fascinação pelo mistério, mas nunca podemos esquecer que, por trás de cada manchete, há pessoas reais que sofrem, que perdem e que choram. A busca por justiça deve ser maior do que a busca por respostas rápidas. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas com respeito, responsabilidade e profundidade, eu convido você a se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo narrativas sérias e impactantes, sempre colocando as vítimas no centro da história. E claro, deixe nos comentários a sua opinião sobre o caso, mas com a consciência de que ele ainda está em andamento, e que qualquer conclusão definitiva só poderá ser feita quando tivermos todas as provas nas mãos da justiça. Obrigado por acompanhar até aqui, nos vemos no próximo episódio.